Já imaginou você, às 7 horas da manhã, ver a sua casa cercada por 200 homens armados, prontos para exterminá-lo? Esse drama viveu Chico Chicote. Era o dia 28 de janeiro de 1927. Chegou a Brejo dos Santos uma volante comandada pelo primeiro-tenente José Gonçalves Bezerra, um dos mais sanguinários e covardes integrantes das forças policiais que o Ceará já possuiu em seus quartéis. A justificativa para tamanha mobilização militar era a presença de Lampião em terras cearenses. Cabe destacar que a região do Cariri foi um dos mais importantes pontos de pouso do grupo de Lampião e de outros cangaceiros, estando eles absolutamente confortáveis e seguros diante dos ilustres coiteiros que possuíam por ali, e que as tropas estavam no rastro do cangaceiro e que na realidade era apenas uma cortina de fumaça. Era uma trama, se até os militares vendiam munição para Lampião. Era uma safadeza geral nos quartéis. O objetivo final do militar criminoso de alta patente, José Bezerra e seus malfeitores, era, na realidade, cumprir os mandatos de coronéis fazendeiros e parceiros da região, recebendo muito dinheiro por essas pistolagens. E dentre essas missões estava o aniquilamento de Francisco Pereira de Lucena, o Chico Chicote, Antônio Grangeiro e Antônio Marrocos de Carvalho, o Nego Marrocos. Não era novidade o uso das forças militares do Estado como braço armado dos coronéis, onde o poder político e financeiro exercido pelos chefes políticos locais foram suficientes para corromper os que deveriam prezar pelo cumprimento da lei. E o caso aqui relatado trata justamente de mais um destes pacotes de pistolagem negociados pelos coronéis e pelas forças do Estado. Realmente era uma bagunça, uma anarquia generalizada nas terras sem lei do Nordeste brasileiro na época do cangaço. Um alvo a ser atingido. Vejam que o caso de Antônio Marrocos de Carvalho é um dos mais absurdos presentes nesse relato. Residente em Macapá, na época era distrito de Jardim e atualmente cidade de Jati. Antônio Marrocos, mais conhecido por Nego Marrocos, era um coletor de impostos que ganhava a expressão popular com rapidez. O homem era uma pedra no sapato para as lideranças políticas tradicionais do lugar. O sujeito sofria difamações e até emboscadas, mas diante do insucesso destas, foi na pessoa do tenente Zé Bezerra que os mandões dos locais encontraram solução para seus problemas, usando como argumento o fato de que no passado Antônio Marrocos havia dado abrigo a Lampião e seu bando. O tenente Zé Gonçalves Bezerra o convidou para uma missão contra o cangaceiro, o que, segundo ele, afastaria das autoridades policiais e da população a sua fama de coiteiro e traria tranquilidade a seus dias seguintes. Nego Marrocos seria figura central daquela missão, que era pôr fim à vida de Chico Chicote e Antônio Grangeiro. Vale destacar que o fato de dar coito a um grupo de bandidos armados nem sempre era uma atitude voluntária. Muitos davam coito a bandidos na marra, ou ajudava ou morria. Chico Chicote e Antônio Grangeiro. Francisco Pereira de Lucena, o Chico Chicote, nasceu em Brejo dos Santos em 8 de janeiro de 1879.
era o filho caçula do capitão Francisco Pereira de Lucena e Donina Maria de Jesus. Chico Chicote era o que chamamos de nó cego. Ainda jovem, deu provas de seu caráter autoritário e violento, tendo sido expulso do seminário São José, em Crato, após tentar ferir com o canivete um dos seus colegas de seminário. Chico Chicote era compadre de Antônio Gomes Grangeiro, dono do sítio Salvaterra, em Brejo Santo, uma localidade próxima a Guaribas. Diante dos relatos e depoimentos, não era uma amizade sadia, o que seguia o padrão das relações que envolviam os coronéis daquele tempo. No fundo, cada um queria derrubar o outro. Grangeiro estava há algum tempo envolvido em disputa de terras com José Franklin de Figueiredo, o senhor José Franco. Segundo o depoimento de Dona Raimunda Grangeiro, última filha viva de Antônio Grangeiro, o pai dela não havia usado de meios violentos para resolver a demorada peleja, mas isso não impediu que Chico Chicote, com a desculpa de tomar as dores do amigo, assassinasse José Franklin, causando a ira do senhor Sebastião, coronel Salviano, cunhado do falecido. Diante da fama e capacidade de Chico Chicote, Salviano preferiu se retirar para a Princesa Isabel, na Paraíba, onde buscou o apoio de José Pereira Lima, o Zé Pereira de Princesa, que o ajudou a montar um pequeno exército de jagunços e a fazer contato com o tenente Zé Bezerra, que ficaria responsável por dar ares de legalidade àquela ação, atendendo assim aos interesses particulares dos coronéis. Grangeiro não participou do fim de José Franklin. Chico Chicote agiu por conta própria, apesar de ter inventado o álibi de defender o amigo. A marcha sanguinária. A volante de Zé Bezerra era composta inicialmente por cerca de 70 homens, sendo o seu auxiliar imediato o terceiro tenente, Veríssimo Gondim, que acompanhava o batalhão de Foras da Lei. Nego Marrocos foi peça importante para a execução dos planos de Bezerra. Traiu seu amigo e foi traído pelo Bezerra. Veja isso mais à frente. Nego Marrocos era amigo de Chico Chicote e conhecia a Casa Grande de Guaribas como poucas pessoas. Chico Chicote fez do seu casarão uma verdadeira fortaleza, localizada em pontos que proporcionavam visão estratégica e construídas para durar e para proteger seus moradores de ataques como os desta natureza. Então Nego Marrocos estava traindo o amigo e, claro, tinha dinheiro na jogada, e agindo dissimuladamente para não levantar suspeitas, Zé Bezerra fraudou documentos e fazia questão de destacar que a passagem na casa de Chicote seria somente com finalidade pacífica e que tinha ordem judicial para levar a planta da construção no que teria sido atendido por Marrocos. Nas primeiras horas do dia 1º de fevereiro de 1927, a caminho de Guaribas, que hoje está inserido no município de Porteiras, os militares fizeram parada no casarão do sítio Salvaterra, em Brejo Santo, morada do senhor Antônio Grangeiro, onde com grande violência renderam a ele e mais 3 pessoas: João Gomes Grangeiro, Louro Grangeiro, Raimundo Madeiro Barros, o Mundeiro, e Aprígio Temóteo. O primeiro era sobrinho de Grangeiro e os 2 últimos moradores de suas terras. A volante seguiu sua marcha em busca de Chico Chicote,
e estima-se que, faltando apenas 500 metros da casa, Zé Bezerra, para não espantar e nem dar alarde de sua aproximação, ordenou que o grosso da tropa estacionasse junto dos prisioneiros e aguardasse novas instruções. Feito o restante do trajeto, acompanhado somente de Marrocos, do tenente Veríssimo Gondim e também do sargento Antônio Gouveia e João Alves Feitosa. Este último era corneteiro e apelidado de Louro. Enquanto isso, a sorte de Antônio Grangeiro e seus companheiros seria das piores possíveis. Foram executados à bala. Em seguida, os cabras foram degolados e incinerados. A aproximação de Guaribas estava ocorrendo como previsto, mas um grupo de vaqueiros perceberam a movimentação e avisaram Chico Chicote da chegada de seu amigo. Era 7 da manhã. Em seguida, o militar Veríssimo Gondim desferiu um disparo nas costas de Nego Marrocos, que tombou. O traidor foi traído. Em depoimento, alguns anos depois, Mundinha Piancó, viúva de Nego Marrocos, informou que o militar responsável pelo disparo havia sido subornado por 2 contos de réis, valor considerável para a época. Chico Chicote estava nas suas plantações vizinhas da sua casa e, ao escutar os disparos, correu junto do seu filho, Vicente Inácio, e de 2 cabras seus, Sebastião Canção e Mané Caipora, para a frente do casarão. Armados de rifles, se iniciou o combate aos agressores militares, tendo sido Sebastião Canção, um dos cabras de Chico Chicote, o responsável por derrubar o corneteiro com um balaço na cabeça, enquanto este tocava o instrumento, que avisou ao restante dos atacantes para marcharem rumo ao casarão. Esta foi a primeira baixa do lado das volantes. Joaquim Moraes, morador do casarão e cabra de Chico Chicote, deitou fogo nos militares, travando um intenso tiroteio, mas de nada adiantou devido ao tamanho da tropa. Joaquim Moraes foi abatido e incinerado num depósito de palha de milho nas imediações. A chuva de balas era enorme. O casarão passou a ser atingido por todas as frentes e a resistência era apenas Chico Chicote, seu filho, 2 cabras, sua esposa e uma filha, esta última atuando na refrigeração e recarga dos rifles. Ali próximo, no sítio Malhada Funda, Lampião escutava o intenso tiroteio e que teria declarado assim: "Se esse cabronco fosse meu amigo, eu ia lá, mas é um safado. Tomara que os macacos façam o serviço para mim. É bom que eu economizo bala e nem preciso gastar nada, né?" Chico Chicote era inimigo declarado do rei do cangaço, tendo-se indisposto com ele após Virgulino ter supostamente levantado falso num caso de abate de reses do coronel Pedro Martins, da fazenda Cacimbas. Antônio Grangeiro também não mantinha laços com o cangaceiro, tendo sido um dos integrantes de um abaixo-assinado solicitando reforço policial contra o bandoleiro, no que foi respondido com a visita de Lampião em 31 de janeiro de 1927. Grangeiro fugiu para evitar danos maiores, tendo sua esposa, Dona Celina, relatado que Virgulino havia dito que não temesse a ele, mas aos bonzinhos, a polícia, que vinha no seu encalço. Obviamente, o tenente Zé Bezerra e seus jagunços fardados. Assim temos a dimensão do tamanho da rede de informações que Lampião dispunha. Ele sabia de tudo
em primeira mão. Também da sede de Porteiras foi possível ouvir a intensa troca de tiros e um contingente de 50 pessoas, incluindo 2 filhos de Chico, seu genro, populares e membros do destacamento policial, rumaram para Guaribas, acreditando que era Lampião o responsável por perpetrar o ataque. Então todos tiveram uma grande surpresa ao se deparar com verdadeiros bandidos fardados, sitiando o casarão, mas ainda assim engrossaram a resistência. Os soldados se consideraram impedidos de lutar, pois eles não lutariam contra colegas de arma. Os que já estavam no casarão eram muito habilidosos com as armas. Prova disso é que antes da chegada dos reforços estavam dando combate cerrado. Às 17 horas chegaram no local volantes do Pernambuco e da Paraíba, esta última reforçada com a participação e comando do senhor Salviano. A combatividade de Chico Chicote era tão grande que mesmo após a fuga de boa parte de seus aliados, estando com apenas 10 combatentes, dentre eles o fiel Mané Caipora, que causou sérios estragos nas forças policiais, acertando 6 soldados. Ficou caro para aquela peleja. As forças tinham um total de mais de 200 homens. Como pode um Estado brasileiro se rebaixar a bando de jagunços pistoleiros? Foi o fim da segurança pública como instituição, uma vergonha nacional. Chico Chicote corria em cada porta e janela do casarão, dando a impressão de que várias pessoas estavam atirando e assim afastando os invasores. O desfecho: foram mais de 20 horas de combate. Às 14 horas do dia 2 de fevereiro de 1927, baleado no maxilar inferior, no braço esquerdo e com um tiro no peito, Chico Chicote foi encontrado prostrado, ainda vivo, mas sem forças nem para segurar o rifle. Estava com o rosto e as mãos pretas de tanto atirar, e naquele momento a casa já estava toda dominada pelas forças. Senhor Salviano executou sua vingança pelo fim do seu cunhado, encravando na axila esquerda de Chico Chicote um punhal, configurando semelhante ferimento ao que este havia causado em José Franklin. Tá aí a prova de Deus se cumprindo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A atuação da família de Chico causou imensa estranheza na época e ainda causa atualmente. A família Chicote era influente na região, de modo que Quinco Chicote era o chefe político de Brejo Santo e dispunha de aliados em toda a redondeza. Ainda assim, o mesmo não enviou ajuda ao irmão sitiado e nem autorizou que coronéis como Isaías Arruda, de Missão Velha, socorressem o atacado. Há indícios de que a atuação do tenente Zé Bezerra era de conhecimento do presidente do estado, Moreira da Rocha, por Chico Chicote ter participado no pedido de intervenção do governador. O governo do Ceará estava metido até o pescoço na podridão. Após o fim de Chico Chicote, a propriedade foi totalmente devastada. Animais foram abatidos, plantações foram queimadas, dinheiro, joias e tecidos foram roubados e até as propriedades vizinhas foram atacadas. Talvez por tantas violações à natureza e à própria subsistência, Deus tenha castigado o Nordeste com tanta seca na época. Em Brejo Santo, os comandados de Zé Bezerra causaram o terror na população, principalmente nos parentes de Chico Chicote,
Não eram soldados, eram bandidos de farda. Passado o tiroteio e a retirada das forças policiais, populares seguiram até Guaribas para resgatar feridos e o corpo de Chico Chicote. Mais de 20 baixas foram contabilizadas entre os membros da Volante, que foram sepultados ali mesmo, fator que contribuiu com a fama de que o local tornou-se assombrado. Chico Chicote foi velado na casa de seu irmão, Pedro Lucena, na Rua da Taboqueira, em Brejo Santo, tendo sido sepultado por volta das 9 horas do dia 3 de fevereiro no cemitério da mesma cidade. O fim dos jagunços fardados. O tenente Zé Bezerra, o mentor do ataque a Chico Chicote, foi assassinado em 10 de maio de 1937, envolvido em mais um caso escabroso, o do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Talvez ele pensasse que todas as safadezas dariam certo. Não deu. O jagunço militar Veríssimo Gondim foi despachado em 26 de junho de 1932, atingido pelas costas, assim como fez com o Nego Marrocos. Seu algoz foi o coronel Raimundo Augusto Lima. Suas últimas palavras antes de embarcar para a casa do capiroto foi: "Que homem falso!" Se você gostou da história, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque eu fui!